A Ucrânia vinha se preparando para este momento há meses. Ao desgastar a máquina de guerra russa peça por peça, enfraqueceu-a pacientemente e, em seguida, passou para a ofensiva. Em um único avanço feroz, a Ucrânia abriu uma enorme brecha, de 10 a 12 quilômetros de profundidade, nas linhas defensivas da Rússia. Este foi o resultado final de uma operação que estava em andamento silenciosamente desde o final de janeiro de 2026. No total, mais de 400 quilômetros quadrados de território foram libertados. Quase toda a região de Dnipropetrovsk foi limpa. A Rússia foi forçada a uma retirada humilhante. Mas essa retirada não significa apenas uma mudança nas fronteiras do mapa. Este colapso prova que os esforços de Moscou para desviar a atenção do Ocidente, jogando a carta da energia global, falharam no terreno. À medida que a guerra no Irã se intensifica no Oriente Médio e os olhos do mundo estão no Golfo, a Ucrânia rompeu as linhas russas naquele exato momento. O colapso militar transformou-se em uma queda livre geopolítica. Quando analisamos os dados táticos no terreno, a imagem que emerge se assemelha menos a uma simples mudança de fronteira e mais a uma maravilha de engenharia complexa. A última ofensiva da Ucrânia criou uma grande agitação ao longo daquela linha de frente crítica, onde as regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia se intersectam, abrangendo um comprimento de 1.100 quilômetros. A libertação de uma área de 400 quilômetros quadrados nesta região, que havia sido cenário de uma guerra de trincheiras estagnada por meses, demonstra como os equilíbrios operacionais podem ser revertidos em um instante. Este avanço não se baseia na força bruta, mas na inteligência de alta precisão e adaptação tecnológica. Unidades de elite como o Batalhão Skelya penetraram as densas linhas russas com equipes compactas e altamente móveis de apenas 200 integrantes. Locais estratégicos como Ternov foram recapturados após 3 dias de combates intensos. De acordo com relatos do Kyiv Independent, mais de 600 soldados russos foram neutralizados apenas nesta operação local de escopo limitado. O avanço não se limitou apenas a Ternov. As forças ucranianas, aproveitando seu impulso, rapidamente limparam as aldeias de Orestopil, Oleksivka e Novohrihorivka, expandindo seu controle. Enfrentando-as, o Kiev do Corpo de Armas Combinadas da Rússia não conseguiu manter sua posição contra essa onda de choque repentina e coordenada e foi forçado a recuar. Unidades russas, que vinham lutando para manter esses territórios atravessando rios ao custo de meses de intenso fogo de artilharia e pesadas baixas, agora foram forçadas a recuar caoticamente de volta através desses mesmos rios. A quase completa libertação do Oblast de Dnipropetrovsk significa que a Rússia perdeu sua profundidade operacional na região. Então, como esses territórios, mantidos a um custo enorme por meses, mudaram de mãos em semanas? A resposta está em uma combinação de cegueira tecnológica e falta de adaptação tática. No início de fevereiro de 2026, os terminais Starlink que a Rússia vinha usando ilegalmente para tudo, desde comunicações centrais de campo de batalha até ataques de drones, de repente ficaram offline. Suas comunicações foram cortadas, sua coordenação colapsou. Eles ficaram completamente cegos. A Ucrânia imediatamente aproveitou essa oportunidade, empregando a tática dos esquadrões de caça, composta por 12 a 20 soldados. Drones de reconhecimento identificaram um alvo. Drones FPV realizaram o primeiro ataque, e então o pelotão de caça completou a operação de limpeza. Este ciclo de identificar, atacar e limpar foi concluído em minutos, neutralizando as unidades russas antes que pudessem sequer entender o que estava acontecendo. A gravidade da situação é perfeitamente resumida pelas palavras de um comandante de batalhão da 95ª Brigada de Assalto Aerotransportado. Infiltramos atrás das linhas inimigas sob a cobertura de neve e neblina e destruímos seus drones de reconhecimento. Eles não podiam mais ver o que estava acontecendo nas linhas de frente. Cercamos aproximadamente 60 soldados russos. No entanto, o detalhe mais impressionante foi este. As posições russas pelas quais os paraquedistas passaram não perceberam que estavam cercadas até uma semana depois. Esta profunda incursão do campo de batalha não foi apenas uma retirada local. Relatórios do campo Inteligência de Satélite, fornecida pelo Instituto para o Estudo da Guerra, indicam que a movimentação da Ucrânia está perturbando os planos ofensivos de primavera e verão de 2026 da Rússia, que vinham sendo preparados há meses. O impulso estratégico que Moscou havia construído para uma operação de grande escala ao longo dos eixos Pokrovsk, Liman e Zaporizhzhia dissipou-se em grande parte devido a esta crise repentina que irrompeu no sul. Quando ocorre um colapso tão profundo em um único ponto da frente, você é forçado a sacrificar suas melhores unidades para restabilizar as linhas defensivas.
O comando russo foi forçado a deslocar unidades aerotransportadas VDV e fuzileiros navais para a abertura no sul para fechar essa enorme brecha. Essas unidades deveriam ser a força de ataque da planejada ofensiva de primavera nas direções de Pokrovsk e Lyman. Agora estão atuando como bombeiros no sul. E o efeito dominó, cada unidade deslocada para reforçar a defesa no sul enfraquece os planos de ataque em Donetsk. Mover unidades em um setor deixa posições em outro setor desprotegidas. O problema não terminou com o esgotamento das reservas russas. O exército ucraniano transformou esta área recém-capturada de 400 km² em uma armadilha massiva para a Rússia. Evitando erros do passado, Kiev lançou um enorme esforço de engenharia nessas regiões, construindo fortificações de concreto em camadas. As linhas de frente das novas posições estabelecidas foram transformadas em zonas de morte impecáveis, integradas com baterias de artilharia e drones FPV. As passagens estreitas e leitos de rios no terreno foram projetados para atrair um potencial contra-ataque russo, para o que equivale a uma máquina de morte. Estamos vendo os resultados do conceito de guerra de drones da Ucrânia, em torno de Mirhorod. Em fevereiro, 40 antenas de comunicação russas foram destruídas. Na primeira semana de março, mais 22 foram eliminadas. A rede de drones da Rússia foi sistematicamente desmantelada. O mesmo conceito está agora sendo aplicado na área de 400 km² que foi recapturada. Após retomar o território, a Ucrânia está transformando-o em uma fortaleza inexpugnável. A quase completa expulsão da Rússia de Dniprovsk também criou uma ruptura fatal na cadeia de suprimentos. À medida que as linhas de logística foram empurradas para o sul, o corredor de abastecimento crítico entre a Crimeia e Mariupol ficou totalmente ao alcance dos mísseis HIMARS e ATAK-MS. Comboios transportando combustível e munição estão agora como alvos fáceis. Tropas russas empurradas através dos rios estão sendo atacadas 24 horas por dia por drones ucranianos enquanto tentam garantir suprimentos através de pontes de pontão improvisadas. O estrangulamento da logística torna as rotações de tropas e a evacuação dos feridos impossíveis, desencadeando uma reação em cadeia de insubordinação nas linhas de frente. Esta retirada no campo de batalha expôs o maior segredo do Kremlin. A Rússia está ficando sem homens para lutar. O modelo de recrutar soldados por pagamento de regiões empobrecidas, que funcionou nos primeiros anos da guerra, agora está desmoronando. Os dados são claros demais para serem escondidos. De acordo com dados de plataformas de inteligência de fonte aberta, enquanto o aparato de defesa russo conseguiu recrutar 27.400 novos soldados para o sistema em dezembro de 2025, perdeu 33.200 soldados nas linhas de frente. Os números de janeiro de 2026 são ainda mais desanimadores. Apesar de recrutar 22 mil novos soldados, as baixas no campo de batalha excederam 30.600. Pela primeira vez nesta guerra prolongada, as perdas do exército estão consistentemente superando os novos recrutas que entram no sistema. O exército está rapidamente caminhando para um colapso demográfico. A derrota militar e logística no terreno é a face visível de uma catástrofe estratégica mais ampla, um colapso massivo. O derramamento de sangue e a quebra de comunicação nas linhas de frente se espalharam para as prateleiras dos supermercados de Moscou, os boletins de propaganda da televisão estatal e a credibilidade do Kremlin. A guerra agora está sendo travada não apenas nas aldeias fronteiriças de Belgorod, mas nas artérias da economia russa e nas carteiras dos cidadãos comuns. A promessa de proteção do Estado está falhando, assim como as linhas defensivas na frente. A crise de mão de obra da Rússia atingiu um ponto insustentável. De acordo com avaliações relatadas pela Bloomberg de autoridades ocidentais, a Rússia sofreu aproximadamente 9 mil baixas no campo de batalha na Ucrânia em janeiro, mais do que poderia repor. É uma questão de sério debate por quanto tempo uma estrutura militar com capacidade decrescente de enviar novos soldados para a frente e perdendo milhares de pessoal a cada tentativa de avanço pode continuar esta guerra de atrito. Essa lacuna em recursos humanos está abalando profundamente a economia doméstica. Sob a pressão dos gastos militares e das sanções, os preços dos bens de consumo diário estão subindo no país. O aumento dramático de 425% nos preços dos pepinos e o déficit orçamentário projetado de 73 bilhões de dólares para 2025 são indicadores de quão rapidamente os padrões de vida das pessoas estão se deteriorando. A economia de guerra está engolindo a economia civil e os movimentos assimétricos da Ucrânia estão se transformando em uma armadilha geoeconômica perfeita que atinge o inimigo com seu próprio dinheiro. A máquina de propaganda russa, tentando encobrir essas perdas físicas e econômicas, se contradisse ao cometer um dos notáveis escândalos de comunicação da história.
Um exército perdendo terreno no campo de batalha não pode produzir vitória redesenhando mapas na mesa. As declarações do chefe do Estado-Maior-General da Rússia, General Gerasimov, de que capturamos Kupiansk, foram refutadas por vídeos de destruição filmados por seus próprios soldados que se rebelaram em frente ao seu equipamento queimado. O Ministério da Defesa russo, em seu anúncio oficial alegando que 30% de Milnograd haviam sido capturados, cometeu um escândalo óbvio ao apresentar vídeos de Dimitrov de dezembro de 2025. Este nível de incompetência e cadeia de mentiras não é um simples erro de imprensa. É o colapso da razão de Estado e da credibilidade institucional. Uma administração tentando vender vitória ao seu próprio povo e soldados na linha de frente com vídeos antigos está alimentando um clima psicológico de motim com suas próprias mãos. Enquanto os russos tentam remendar suas linhas em colapso com mentiras, a Ucrânia completou seu checkmate estratégico ao construir uma fortaleza de defesa de 2 bilhões de dólares em camadas no leste. Esta estrutura não é uma linha de trincheira comum. É uma barreira maciça de alta tecnologia integrada com dentes de dragão, áreas de ocultação de drones, veículos terrestres autônomos, não tripulados e drones FPV. As 7.000 missões de veículos terrestres não tripulados, realizadas apenas em janeiro, tornaram a doutrina de assalto blindado russa ineficaz contra esta parede tecnológica. A Ucrânia transformou cada centímetro quadrado de seu território em um labirinto mortal, que engolirá veículos blindados inimigos, estabelecendo uma infraestrutura que sufocará potenciais ataques russos antes mesmo de começarem. Para uma estrutura sangrando economicamente, com sua infraestrutura de comunicações colapsando, militarmente cega e politicamente se afogando em suas próprias mentiras, romper essa linha de defesa exige um preço sério. A rápida mudança de controle de mais de 460 km² em Zaporizhia e os incêndios de petróleo iluminando o céu em Luhansk são prova não apenas de uma vitória tática regional, mas também de uma mudança fundamental na natureza da guerra. O mundo testemunhou como bilhões de dólares em equipamentos militares se mostraram impotentes contra software civil e redes de drones assimétricas. Um exército invasor, cujas comunicações são cortadas, cujas linhas de combustível são interrompidas e cujas defesas aéreas são cegadas, está condenado a colapsar sob seu próprio peso imenso. Esta nova estratégia de estrangulamento cibernético geopolítico, demonstrada pela Ucrânia, invalidou todas as doutrinas de guerra baseadas na arrogância do Kremlin. Uma retaguarda segura para os invasores, uma rede logística funcional e uma narrativa de vitória credível agora se foram. O tempo trabalhará contra essa estrutura pesada que colapsa sob seu próprio peso. O custo econômico de sustentar essa equação insustentável é assombroso. De acordo com os gastos refletidos nos relatórios do Ministério das Finanças da Rússia, 1 trilhão e 200 bilhões de rublos foram gastos em bônus de assinatura e salários apenas na primeira metade de 2025. No entanto, à medida que os cofres começaram a secar, os pacotes de incentivos astronômicos de repente caíram para apenas 1/10 do valor original. Uma vez que o dinheiro acabou, esse influxo de voluntários também secou. Atualmente, a idade média dos soldados russos mortos ou feridos na linha de frente subiu para entre 46 e 52 anos. Com suas próprias fileiras se esgotando, o Kremlin recorreu a preencher as trincheiras com mais de 18.000 mercenários estrangeiros de 128 países diferentes. Recrutados de uma ampla gama de regiões, do Nepal a Cuba e de nações da África Central à Síria, esses indivíduos são frequentemente usados como escudos humanos nas primeiras ondas de ataque, apesar de não falarem o idioma, não terem treinamento militar adequado e não estarem familiarizados com o terreno. Além disso, o tratamento dos jovens recrutas que servem domesticamente está se tornando cada vez mais severo. Esses jovens soldados, que por lei não deveriam ser enviados para operações transfronteiriças, estão sendo forçados a assinar contratos sob forte pressão psicológica, ameaças e coerção administrativa para preencher as lacunas nas linhas de frente. O aspecto mais perigoso dessa situação humilhante na frente é o efeito político em cadeia que ela cria. Putin está perdendo terreno não apenas no campo de batalha, mas também no fronte político. A liderança russa vinha promovendo a guerra ao público interno como uma vitória inevitável que avança lenta, mas seguramente. No entanto, a abertura de uma brecha de 10 a 12 quilômetros de largura e a retirada do exército para trás dos rios destruíram essa ilusão de invencibilidade. A movimentação frenética de unidades de elite de uma frente para outra, como uma brigada de incêndio em uma emergência, provou que a liderança militar russa havia cedido completamente a iniciativa à Ucrânia. As unidades de elite preparadas como a força principal para a ofensiva de primavera
estão agora sendo urgentemente deslocadas para defender o Sul. Esta é a confirmação oficial do colapso do planejamento militar, e essa realidade é conhecida nos corredores do Kremlin. Os generais sabem porque estão assinando as ordens para deslocar essas unidades para o Sul. Os oligarcas sabem porque veem nos relatórios financeiros que o orçamento de guerra foi esgotado. A burocracia de segurança sabe porque está observando que os incentivos militares caíram para 1/10 dos níveis anteriores e estão preenchendo as linhas de frente, recrutando prisioneiros das cadeias. E o povo russo está lentamente começando a entender também. A capacidade de um país ser uma potência global é diretamente proporcional à sua capacidade militar no terreno, e a retirada da Rússia de Dniprovsk é prova de que essa capacidade evaporou completamente. Um Estado que promete remodelar os mercados globais de energia, ameaça o mundo com suas armas nucleares e detém um veto no Conselho de Segurança da ONU, não consegue nem mesmo manter uma aldeia na fronteira com seu próprio território. Isso significa o colapso completo da credibilidade diplomática. Os aliados de Moscou estão testemunhando essa realidade. A imagem da Rússia como um parceiro confiável e superpotência militar está se dissolvendo nos campos lamacentos de Dniprovsk. A China está promovendo seus próprios sistemas de armas para países que estão considerando comprar armamentos da Rússia, dizendo: olhem o que aconteceu. A Índia, tendo comprado o S-400 da Rússia, agora está observando como os sistemas HQ-9B no Irã foram destruídos em poucas horas e está questionando sua própria aquisição de defesa. A pergunta, estamos seguros com as armas russas? Está ecoando de Nova Delhi a Riad, do Cairo a Argel. E as redes de procuração, que a Rússia tem operado através do Irã, também estão colapsando. Os drones Shahed não estão chegando à Ucrânia porque suas linhas de produção foram bombardeadas. Aquele grande trunfo geopolítico que Moscou estava segurando para ocultar todo esse colapso tático e demográfico também se mostrou inútil no terreno. O cálculo de Moscou era simples. A guerra entre os Estados Unidos e o Irã, irrompendo no Oriente Médio, e a crise energética global desviariam a atenção do mundo para o Golfo. Os Estados Unidos deslocariam porta-aviões para a frente iraniana, e enquanto a Europa lidasse com os preços do petróleo, o financiamento para a Ucrânia diminuiria. Uma Kiev enfraquecida, por sua vez, seria incapaz de resistir à ofensiva de primavera da Rússia e seria esmagada. No entanto, a suposta estratégia de distração impecável de Putin colapsou completamente em 3 aspectos. Primeiro, o apoio ocidental não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. 8 países nórdico-bálticos aprovaram um pacote de ajuda de 500 milhões de dólares em meio à crise do Irã. A Polônia aumentou seu orçamento de defesa para mais de 4% do PIB. Em vez de intimidar o Ocidente, a crise reforçou a percepção de que a Rússia e seus aliados são uma ameaça global. Em segundo lugar, a linha de abastecimento de munições do Irã foi cortada. A destruição da infraestrutura militar do Irã, por ataques aéreos dos Estados Unidos, eliminou as linhas de produção Shahed. Moscou perdeu uma das linhas de vida que alimentavam sua própria guerra. E terceiro, mais importante, enquanto a atenção do mundo estava no Irã, a Ucrânia habilmente ativou seu plano mestre multifrontal de 2026. Enquanto o mundo olhava para o Golfo, as forças ucranianas estavam se infiltrando atrás das linhas russas sob a cobertura da neve e recuperando aquela área crítica de 400 km². Em última análise, a contraofensiva de 400 km² da Ucrânia é a prova mais clara de que a dinâmica desta guerra mudou. Estamos enfrentando um exército russo que foi cegado pela interrupção do Starlink, está desmoronando diante dos batalhões Hunter e está ficando sem orçamento para substituir seus soldados caídos. A ilusão global que Putin criou ao explorar a crise do Irã foi destruída pelas baionetas e drones FPV da Ucrânia. O equilíbrio da guerra agora está exclusivamente nas mãos de Kiev. Cada soldado russo se retirando de Dniprovsk é um prenúncio desse colapso final iminente. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações.